Em uma entrevista ao nosso canal, o prefeito de São Francisco do Maranhão, Adelbarto Santos, falou da crise financeira que afeta os municípios brasileiros. Em São Francisco do Maranhão, segundo o gestor, a situação é mais grave, porque o município convive com inúmeros processos trabalhistas que viraram precatórios, ou seja, danos financeiros irreparáveis ocasionados por gestões passadas. Com um governo organizado e preocupado com áreas prioritárias, Adelbarto afirmou que adotou algumas medidas buscando o equilíbrio financeiro do município. Dar um bom dia a todos, explicar do momento que passa o país, porque com a economia em baixa acabou diminuindo as arrecadações federais e isso atingiu vários estados e vários municípios do Brasil. São Francisco não é diferente. A gente tem um município que, mesmo sem a crise financeira, já tinha grandes dificuldades para honrar o pagamento dos servidores, porque era um município que tinha muitos precatórios, que tinha muitas dívidas. E a gente passa por esse momento nacional, de crise nacional, e a gente foi também afetado agora por uma crise muito grande de precatórios de gestões anteriores, que a gente está aqui se debruçando para tomar a decisão correta, para pensar primeiramente no nosso município. É um momento muito delicado da gente como gestor, da gente que tem priorizado, que tem zelado muito pelo servidor, e a gente, qualquer outro na minha situação, talvez tomaria a decisão mais fácil. Qual é a decisão mais fácil? Seria deixar prolongar para frente e a gente fazer que nada estava acontecendo e de repente a gente perceber que as contas da prefeitura estavam sendo bloqueadas, que o hospital estava sendo fechado, que os servidores estavam com salários atrasados. Essa talvez seria a decisão mais fácil, de esperar isso acontecer. Como a gente tem muita preocupação, muito zelo para com o nosso município, a gente tomou algumas decisões de cortar alguns gastos, de cortar algumas despesas desnecessárias, para que, de fato, a gente possa manter o funcionalismo em dias, manter algumas prioridades funcionando. E o que foi que a gente resolveu de primeiro ato? Os nossos colaboradores comissionados, nós resolvemos dispensá-los por 60 dias, para que a gente possa estar fazendo um caixa e sanando esses precatórios, e vamos fazer alguns outros cortes também, como alguns carros alugados, como alguns transportes que a gente contratava por fora para fazer algumas viagens. A gente vai estar cortando esses gastos agora com o intuito de preservar o básico, que é o hospital funcionando, que é o salário do servidor efetivo em dias e que também cumprir as obrigações com a justiça. Claro que não é uma decisão fácil e que às vezes a gente pergunta, mas o que é que o Adelbarto tem a ver com isso? Requer muita sabedoria num momento muito conturbado que passa a política nacional, que passa o país e que de fato está chegando agora no nosso município. Porque a gente sabe que em 2016, quando assumimos o município, era quase impossível imaginar que este município poderia ter salário em dias. Era quase impossível imaginar que a gente teria uma saúde como está agora, 1 ano e 11 meses depois, com médico 24 horas, com cirurgias, com muitos exames, com muito atendimento, que de fato a gente resgatou a credibilidade da saúde, resgatou a credibilidade perante o servidor, e que, como a gente tem muita responsabilidade, a gente não quer perder esses ganhos que a gente fez. Os precatórios do município, eles se dividem em justiça comum, que é a justiça de São Luís e a nossa justiça aqui, e a justiça do trabalho. Nós temos, a gente vem pagando na justiça comum precatórios que são quase R$270 mil, que a gente vem pagando mensalmente todo dia 30. E nós temos a Justiça do Trabalho, que ela é descontada dia 10, dia 20 e dia 30 do FPM. Ou seja, tudo que entra no FPM, 4,5% vai para a Justiça do Trabalho. Nós recebemos agora requisição de pequeno valor, que somam 80 requisições. Algumas de 1.000, outras de 3.000, outras de 20 mil. Ou seja,
a gente está com essas aqui que o juiz determinou que a gente pagasse agora num prazo de 60 dias. Isso, de certa forma, inviabiliza, porque são 80 requisições que somam quase 620 mil reais e que, de certa forma, deixa a gente praticamente de mãos atadas. Porque quem nos conhece sabe do zelo que a gente tem para com o servidor, tanto concursado como contratado. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui é pagar servidor. Queremos garantir a todos os nossos companheiros, a todas as pessoas que têm nos ajudado, que isso é provisório. Podem ter a certeza que a gente vai, num prazo de 60 dias, já vamos estar começando a organizar o funcionalismo, porque a gente precisa desse pessoal e a gente precisa estar melhorando cada vez mais os nossos serviços. E a gente não faz serviço sem os servidores. Então, nós vamos estar fazendo esse ajuste agora para manter essas conquistas que a gente fez até aqui, e no início de fevereiro já estaremos chamando todos os nossos servidores para recompor os nossos quadros, para estar nos ajudando nessa administração que a gente tem feito em parceria com todos vocês. O município de São Francisco passa talvez por um dos problemas mais difíceis da nossa região quando se trata de processos judiciais. Por exemplo, nós temos a nossa vizinha Parnarama, que é uma cidade de mais de 30 mil habitantes, que não tem 200 processos judiciais ou trabalhistas. A gente percebe que há um certo indústria do processo em São Francisco que, de fato, tem dificultado muito. E quando dificulta o município, os problemas do município, dificulta o problema da população. Nós precisamos ter um entendimento que é muito interessante que a gente resolva as coisas dialogando, que resolva as coisas procurando conversar, porque, de certa forma, essa indústria do processo acaba inviabilizando administrações. E não é só do Adelbarto, inviabiliza o município de São Francisco, que o município não é meu, o município é nosso e ele precisa ser zelado por todos nós. Nós precisamos entender que, quando às vezes você cria dificuldade para com o município de São Francisco, você está criando dificuldade para você mesmo. E a gente está procurando resolver da melhor forma possível, para a gente não perder a noção da administração, a noção das coisas boas que a gente já conseguiu até aqui, e que eu tenho certeza que Deus vai abençoar, que a gente vai passar por essa fase difícil e que vamos continuar avançando ainda mais em 2019 e 2020.